Olá pessoal, esse vídeo é para quem busca uma alimentação saudável e prática para o dia a dia, para quem quer levar refeições saudáveis para o trabalho ou quem quer programar melhores refeições para comer em casa. Nesse vídeo vou estar mostrando como montar um cardápio com refeições de até 300 quilocalorias com custo aproximado de R$ 8. Se você tem dúvidas sobre o que colocar nas suas refeições no dia a dia, como combinar bem os alimentos, esse vídeo é para você. Meu nome é Ana Carolina, eu sou nutricionista e mestre em Ciências dos Alimentos. Nesse vídeo eu quero mostrar como montar uma refeição saudável, com baixíssimo valor calórico e ao mesmo tempo contemplando todos os nutrientes que o corpo precisa, como vitaminas, minerais, fibras, carboidrato, proteínas e lipídios. Você sabia que para a gente ter uma alimentação saudável é importante combinar bem esses nutrientes? E ainda, mesmo com valor calórico de até 300 quilocalorias, a gente consegue contemplar esses nutrientes? Esses nutrientes são fundamentais para que a gente tenha boa disposição, bom humor, bem-estar, prevenção de várias doenças e manter o organismo funcionando muito bem. Nessas refeições eu vou mostrar como que a gente vai fazer esses cardápios e principalmente gastando bem pouco, bem menos do que a gente gastaria num restaurante. Então já se inscreva no canal e deixe os comentários no final do vídeo. Então, vamos começar a montar? O primeiro passo é escolher 3 vegetais, preferencialmente de cores diferentes. Vamos começar aqui pela alface, que é um vegetal folhoso. A gente pode colocar aqui uma média de 3 folhas de alface, que vai dar aproximadamente 30 gramas de alface. E um outro vegetal que a gente pode colocar para aumentar o aporte de fibras na alimentação é a rúcula. Pode ser a rúcula, pode ser agrião, pode ser espinafre, pode ser o vegetal de folha verde escura que você desejar. A couve, inclusive, é muito interessante nesse momento porque todo vegetal de folha verde escura é rico em vitaminas do complexo B e rico em magnésio. O magnésio é um mineral interessantíssimo para nos fazer bem-estar. Então, uma recomendação, escolha folhas e pode colocar sempre um vegetal de folha verde escura. Uma outra combinação interessante que a gente pode fazer é colocar, por exemplo, a cenoura ralada. A cenoura ralada a gente pode colocar aqui uma média de 2 colheres de sopa aproximadamente nessa quantidade que a gente está demonstrando. Essa quantidade é interessante, que vai trazer um bom aporte de fibra e toda a cenoura ela é fonte de beta-caroteno, que é precursor de vitamina A. Importantíssimo para a saúde da pele, é importante para a imunidade, é importante para todo o funcionamento do nosso organismo. Então mantenha sempre também um beta-caroteno, que pode ser cenoura, mas pode ser outros vegetais também. E a gente pode finalizar aqui colocando, por exemplo, um tomate cereja, mas pode ser o tomate em rodelas, por exemplo. A gente pode pensar em outras versões do tomate. Pode ser tomate cereja, tomate andréia, tomate salado, tomate que você tiver em casa. Se for tomate cereja, pode colocar de 4 a 5 unidades. Se for tomate em rodelas, 3 fatias é suficiente. E aí a gente pode completar, se quiser, por exemplo, colocando alguns vegetais mais crocantes, como por exemplo pepino, a gente pode colocar aqui para complementar. Se você gostar de colocar também vagem, brócolis, sim, a gente tem outros vegetais aqui que não vão aumentar tanto o aporte calórico. Para vocês terem uma ideia, uma folha de alface tem em média 1 quilocaloria, então é bem pouco e a gente pode colocar com mais fartura e com mais liberdade nas nossas saladas. Passando agora das folhas verdes escuras e passando também dos vegetais da salada, nós vamos contemplar agora um outro grupo alimentar que é muito importante, chama-se carboidrato. Carboidrato, a gente já sabe que é fonte de energia e nos dá muita saciedade. Então é fundamental, até para quem faz restrição de carboidrato, é importante contemplar pelo menos uma porção desse alimento. Então, por exemplo, como fonte de carboidrato, a gente pode pensar num arroz, mas pode pensar numa batata doce. Essa batata doce, por exemplo, ela foi assada com um pouco de sal e um pouco de pimenta do reino, mas pode colocar também, por exemplo, um arroz integral. Pode ser também uma quinoa, pode ser um trigo de quibe, sempre optando por carboidratos que a gente chama de baixo índice glicêmico. Carboidratos de baixo índice glicêmico são aqueles carboidratos que não aumentam a nossa glicemia. E por falar nesses carboidratos, tem aqui um outro para apresentar para vocês que chama-se batata Yacon. A batata Yacon, poucas pessoas conhecem porque ela é vendida muitas vezes conhecida como batata para diabético. Na verdade, todas as pessoas podem consumir. A questão é que ela é uma batata diferenciada que não aumenta a nossa glicose. Então ela vai dar muita saciedade, tem nutrientes, tem fibra, tem uma ação interessantíssima para a saúde do intestino e eu posso colocar aqui na minha salada. Um outro alimento que a gente pode contemplar é a quinoa. A quinoa é um vegetal que é uma combinação tão interessante de vitaminas e minerais que eu tenho como se fosse um arroz com feijão num só alimento. Então, quer ter praticidade
e colocar nutrientes no cardápio, pode fazer uso também da quinoa. A quinoa, até um tempo atrás, era associada com uma refeição mais chique. Hoje, como se popularizou, a gente consegue comprar quinoa com um preço excelente nos mercados, lojas de produtos a granel, então tem uma série de vantagens de usar a quinoa, além do preço hoje ser mais acessível. Continuando então a combinação, nós vamos escolher agora uma proteína de origem vegetal. A proteína de origem vegetal ela pode ser, por exemplo, um feijão branco, feijão preto, feijão carioca, feijão roxo. Pode ser também uma lentilha, pode ser uma ervilha, pode ser um grão de bico. Aqui eu trouxe o grão de bico para a gente contemplar esse vegetal fonte de proteína. Então, por exemplo, o grão de bico, a gente pode colocar aqui aproximadamente 3 colheres de sopa. Ele é interessante para nos manter a saciedade, é importante não deixar de consumir alimentos do grupo do feijão, que pode ser o feijão, como a gente comentou, mas pode ser o grão de bico, a lentilha, a ervilha, a soja. Então são alimentos que contêm um teor de fibra excelentíssimo para a nossa saúde e ao mesmo tempo ajuda a reduzir níveis de colesterol, níveis de glicose, ajuda no emagrecimento. Então é muito importante que a gente tenha esses vegetais também na nossa salada. Então, para complementar aqui em relação ao teor de proteína, eu trouxe aqui um filé de peito de frango que já foi cozido e desfiado. A gente pode colocar uma porção mais generosa, mesmo com a porção mais generosa de peito de frango, nós vamos continuar contemplando aquelas 300 quilocalorias nessa refeição. Essas calorias a gente pode aumentar ou diminuir conforme a necessidade individual. Para além do peito de frango, para quem tem um estilo vegetariano ou vegano, a gente pode focar mais em proteína de origem vegetal. Mas nesse momento a gente contemplou aqui tudo o que é necessário ter num cardápio. Então, os vegetais, o carboidrato, a proteína vegetal e uma proteína de origem animal. Quer enriquecer mais seu cardápio colocando, por exemplo, mais nutrientes e mais fibras, a gente pode colocar aqui também um pouco de chia. É bom que dá um colorido. E é interessante também para quem gosta de combinar frutas e salada nas refeições do almoço, por exemplo, a gente pode estar colocando aqui para complementar um pouco de uva, que dá um colorido bonito. Posso também colocar uma castanha do Pará. A castanha do Pará, a gente pode comer todo dia de 1 a 2 castanhas, que vai contemplar uma boa cota de selênio, que é um mineral interessantíssimo para a saúde da pele e para o sistema imunológico. E é interessante, se eu quiser variar também um pouco com conservas, a recomendação é usar em pequena quantidade, uma proporção de 1 colher de sopa por dia, e eu posso colocar, por exemplo, um milho verde, mas posso colocar como aqui, por exemplo, um palmito, ou pode ser uma conserva, por exemplo, uma azeitona, a gente tem outras opções também. Então tá aqui uma refeição pronta para levar para o trabalho ou para deixar em casa na geladeira. Algumas dicas que a gente pode aproveitar e comentar é o seguinte: a gente pode pensar em deixar lavado todas as folhas para a semana. Se a gente lavar a folha de alface, folhas de couve, rúcula, deixar bem seco na geladeira, a gente consegue conservar por um bom tempo. Por exemplo, uma semana é um tempo que a gente consegue garantir que essas folhas fiquem bonitas para a semana toda. E congelar alguns vegetais. A gente fala que quem congela tem. Então, se eu congelar, por exemplo, a cenoura, congelar um brócolis, por exemplo, tem para semana toda. Então, são essas dicas para a gente pensar já como montar uma refeição para a semana. Vou fazer uma outra demonstração de uma outra refeição que a gente vai contemplar agora um outro alimento que é o peixe. Quando a gente fala de peixe, peito de frango, são alimentos de fácil digestão, tem um teor de proteína tão bom quanto as carnes vermelhas e a gente pode estar colocando no nosso dia a dia. Então uma combinação que a gente pode fazer, que combina com o peixe, a gente pode colocar, por exemplo, a quinoa, mas poderia ser, por exemplo, um trigo de quibe. A quinoa a gente pode colocar de 2 a 3 colheres de sopa, pode colocar uma quantidade bem generosa. Assim como o arroz integral, o trigo de quibe, são alimentos ricos em fibra e é interessante porque eu consigo contemplar numa refeição as fibras que o nosso organismo tanto precisa e são alimentos ricos em nutrientes, como vitaminas, minerais, principalmente vitaminas do complexo B. As vitaminas do complexo B são aquelas vitaminas que nos dão bem-estar, saciedade e nos dão boa memória e bom humor. Colocando aqui, por exemplo, agora uma porção de filé de peixe, esse filé de peixe é uma tilápia, foi assada somente com sal, limão e um pouco de pimenta do reino. Você pode temperar a seu gosto, mas sem acrescentar, por exemplo, muito óleo, de preferência usar mais o forno da cozinha do que o fogão. São preparações que condensam mais nutrientes e menos calorias. Eu posso colocar, por exemplo, aqui para acompanhar esse filé de peixe, uma colher de sopa de ervilha, ou poderia ser, no caso aqui que a gente está mostrando a vagem, poderia ser qualquer outro vegetal cozido. Se eu quiser colocar aqui agora um pouco mais de nutriente, pensando nas fibras que a gente falou, a gente pode colocar aqui um pouco mais de salada de alface e colocando aqui
junto com um pouco mais dessa alface para aumentar nosso aporte de fibra. Lembrando que a gente tem aqui um alimento que é fácil de encontrar, a gente encontra o ano inteiro e a gente pode deixar lavado para a semana toda. Um outro vegetal que combina muito aqui com a salada de alface e também com o peixe é o brócolis, e a gente pode voltar a fazer aquele colorido, por exemplo, com os tomatinhos cerejas. Esses tomates, dependendo da época, a gente encontra com um preço muito bom e principalmente com um sabor sensacional. Então aqui a gente contemplou a quinoa, que vai ter nutrientes do arroz e do feijão. Eu tenho aqui um filé de peixe que é a tilápia, que é um peixe magro, a gente tem um valor calórico bem interessante, bem reduzido. O brócolis, a vagem, o tomate, a rúcula e a alface. Aqui eu tenho uma refeição completa com os nutrientes que o corpo precisa, com menos de 300 quilocalorias. E agora uma terceira opção para as pessoas que são vegetarianas, ou seja, não comem carne e querem contemplar o teor de proteína necessário para o dia a dia. Então vamos começar colocando aqui, por exemplo, arroz integral. O arroz integral, diferente do arroz branco, esse arroz tem as vitaminas que a gente precisa, vitaminas do complexo B, tem um teor de fibra muito interessante, a gente pode colocar aqui, por exemplo, 2 a 3 colheres de sopa de arroz integral, poderia ser o arroz branco, por exemplo, mas a preferência sempre são pelos cereais integrais. Cereais integrais, além de darem mais saciedade, eles contemplam todos os nutrientes que estavam já no vegetal, mas que a gente acaba industrializando muitos alimentos. Então, uma farinha de trigo ela tem fibra, só que a farinha branca já não tem mais fibra quase que nenhuma. O arroz branco tem fibra também, mas tem muito pouca, então a gente dá sempre prioridade para os cereais integrais. Aqui, por exemplo, 3 colheres de sopa de grão de bico, poderia ser, por exemplo, o feijão. Para contemplar uma proteína de origem animal, a gente poderia colocar aqui um ovo mexido, um omelete, um ovo cozido, mas a opção que eu escolhi aqui para hoje para mostrar seria de contemplar aqui com um queijo em cubos. Podem colocar também uma porção nessa proporção que a gente consegue contemplar um cereal, uma leguminosa, que são os alimentos do grupo do feijão, representada aqui pelo grão de bico, e um queijo já em cubos. Para colocar agora os outros vegetais necessários ao funcionamento do nosso organismo, é a gente voltar naquela variação. Então posso pensar aqui, por exemplo, colocando a cenoura ralada, aproximadamente 2 colheres de sopa de cenoura ralada. Posso colocar aqui o pepino. O pepino é um vegetal que ele tem baixíssimo valor calórico. Aqui eu escolhi para a gente colocar na nossa marmita o pepino japonês. Ele tem um custo interessante e o mais interessante do pepino japonês é que ele tem uma crocância, então dá mais palatabilidade à refeição. E a gente pode contemplar aqui com os tomates. Eu posso colocar, por exemplo, o tomate cereja, posso colocar o tomate em rodelas, eu posso escolher a variedade que eu quiser de tomate para contemplar aqui essa refeição. E para colocar um pouco mais de colorido, a gente pode finalizar essa marmita colocando um pouco de vagem picada. Essa vagem é só cozinhar com água e um pouquinho de sal, não tem nenhum segredo, é bem simples o preparo. E para quem gosta de colocar um alimento mais adocicado na refeição, a gente pode, por exemplo, finalizar aqui colocando umas 3 unidades de damasco, por exemplo, ou poderia colocar, complementando aqui já uma sobremesa, ou colocando junto com a refeição um pouco de manga picada. Dependendo da safra da manga, a gente encontra manga palmer um sabor excelente. As melhores épocas para a gente pensar em manga palmer são no final do ano, então nos meses de novembro, dezembro, janeiro a gente tem muita manga palmer boa, tem abacaxi também na safra, mas mesmo fora da safra a gente encontra ótimas opções o ano inteiro. Então, conforme a época do ano, a gente escolhe os alimentos, mas aqui tem uma combinação no estilo vegetariano, onde eu vou ter proteína de origem animal, proteína de origem vegetal, cereais integrais, no caso representado pelo arroz integral, e aqui uma combinação de vegetais com as frutas para dar um sabor adocicado na refeição. Para uma refeição no próprio local de trabalho, o que a gente pode fazer? A gente monta a refeição em casa, leva o prato para o trabalho, já deixa no serviço esse prato, vira o prato, aí a gente vai ver o volume que vai dar na hora que a gente vira este almoço. Então a gente pode observar que dá um volume bem interessante, típico de uma refeição completa, que a gente poderia estar fazendo essa refeição fora de casa, mas a gente pode levar para o próprio local de trabalho, algo feito por nós mesmos. Então a gente consegue aí uma refeição saudável, prática e com custo super interessante.
Então aqui a gente tem as orientações para contemplar 3 refeições saudáveis que vão te deixar bem saciado e ao mesmo tempo com valor calórico bem reduzido, de até 300 quilocalorias. Um custo acessível de até R$ 8,00 em cada refeição, um valor bem menor do que a gente pagaria num restaurante, por exemplo. As nossas dicas é para a gente pensar na alimentação saudável, mas a quantidade de cada ingrediente vai depender da sua necessidade. Então procure o seu nutricionista para fazer o cálculo adequado ao que você precisa, adequando quantidade, nutrientes. Então, por hoje é só. Até a próxima!